Você está com a sua Bíblia aí, pega, abre no Salmo 84. Ontem eu falei que a gente estaria refletindo no Salmo 84, falando um pouco sobre saudade, sobre expectativas. E esse é um salmo muito interessante, é um salmo curto de 12 versículos, mas fala muita coisa boa, muita coisa interessante que a gente pode refletir. Salmo 84 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ter uma oração e depois dar prosseguimento à nossa reflexão. Senhor Deus, te agradecemos nessa noite, pedimos que o Senhor abençoe cada um que está assistindo agora, tanto ao vivo quanto aqueles que estão assistindo em outro horário, em outro momento, mas que o Senhor supra as suas necessidades, abençoe cada um que está agora com o seu coração aberto e preparado para tudo que o Senhor vai fazer e vai falar conosco nesse momento de reflexão aqui da tua palavra. Agradecemos todas as tuas bênçãos, o teu cuidado e o teu propósito em nossas vidas. Nos direcione nesse período de quarentena, nos direcione aqui o nosso pensamento, que a gente compreenda o que o Senhor quer falar com a gente dentro desse tema. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudade e expectativas. Esse é o assunto que esse salmo traz. Esse é um salmo interessante, que ele é um salmo de romagem, é um salmo quando o povo de Israel fazia a sua peregrinação anual para uma das festas do povo judaico, fosse a Páscoa ou Pentecostes. Eles saíam das suas cidades, aqueles que não moravam em Jerusalém saíam dos seus lugares, das suas cidades, e iam para Jerusalém. E eles não tinham transportes adequados como hoje nós temos, então eles iam a pé, iam em grupos, iam ali ansiosos, alegres e dispostos a caminhar até Jerusalém para estarem na casa do Senhor, no templo, reunidos juntos para buscar e adorar a Deus. Então era um momento muito único, interessante, único. Eles não tinham a oportunidade de ter um templo próximo onde eles poderiam ir semanalmente. Então, quando chegava o momento das festas judaicas, era um momento muito importante para o povo. E aqui, então, eles falam dessa saudade desse tempo, que eles vão até o templo, que eles vão relembrando aquele momento e como era importante eles estarem chegando até Jerusalém para aquele momento de busca, aquele momento de comunhão com Deus e com todo o povo de Israel naquele local, naquele templo. E fala um pouco sobre saudade, o quanto isso alegrava os seus corações e as expectativas que eles tinham nesse processo
de ir até Jerusalém para estar buscando e adorando a Deus naquele local. E saudade é uma coisa interessante. Saudade é uma palavra que não se acha em todos os vocabulários de todos os idiomas. Em alguns idiomas, saudade é apenas sentir falta de algo. Mas para nós, no nosso idioma, na nossa cultura, saudade é algo muito maior. Saudade não é simplesmente sentir falta, mas é aquela expectativa de que a gente possa vivenciar aquele momento que vivemos anteriormente. E a saudade traz esse flashback, esse sentimento, esse momento, essa sensação boa que tivemos quando experimentamos certas circunstâncias e coisas da vida em determinado momento. E a saudade, ela traz expectativas, porque se a gente sente saudade, a gente pode e deve fazer o possível para vivenciar esse momento novamente. Ou igual, obviamente que não é possível, mas de alguma maneira a gente pode vivenciar isso de uma outra perspectiva e ter novamente aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas sensações, aquelas mesmas alegrias, aquelas mesmas expectativas de quando foi da primeira vez. Então o povo aqui, quando estavam indo para Jerusalém adorar a Deus, eles tinham aqui esse salmo fala de 3 questões. Fala sobre a expectativa de adorar a Deus, fala sobre a expedição para adorar a Deus, o seu trajeto do seu lugar até Jerusalém, e também a alegria por adorar a Deus. Então, nos versículos de 1 a 4, ele fala sobre a expectativa de estarem indo até Jerusalém para esse propósito. Então, eles falam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui ele já começa a falar uma série de coisas. Ele fala com carinho do momento de adorar a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele trata com carinho a lembrança de que ele teve a oportunidade e tem a oportunidade de ir até Jerusalém, mesmo que fosse uma vez ao ano, para buscar a Deus. Ele trata isso de forma amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E é interessante que ele menciona essa expressão, Senhor dos exércitos, que ele coloca que Deus como seu protetor e o desejo de proteção, Deus que protege, que luta pelo povo muitas vezes. E era uma peleja aí da cidade até Jerusalém. Então o judeu ia até Jerusalém de uma forma amável, com uma ótima expectativa, com boas lembranças, sabendo que Deus pelejaria por ele, com ele, até chegar aquele momento. Ele fala que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Outra coisa, ele coloca aqui que a alma estava consumida pelo desejo de adorar. Então, quando ele fala que a alma suspira e desfalece, mostra que a alma estava consumida pelo desejo de adorar a Deus naquele local importante que Deus havia estabelecido para que o nome dele fosse adorado juntos como grupo, como povo, como nação. Então, o Deus onipotente que conduziu o povo até Jerusalém, a alma do salmista tinha um desejo ardente por adorar, e ele fala que o pardal, no versículo 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares. Então ele fala que da mesma forma que o pardal e a andorinha, os pássaros, quando se sentem protegidos e fazem ninho em determinado lugar, que nenhum pássaro faz um ninho, um local onde ele não sente que ali é o seu refúgio, é um local protegido, ele faz essa comparação, que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para os seus filhotes. Ele fala: eu encontrei os teus altares.
Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então ele novamente está aqui mostrando a sua expectativa, a saudade e a sua esperança de que ele colocou no Senhor, ele encontrou no Senhor aquele local de refúgio, da mesma maneira que os pássaros encontram o seu ninho. Em Cristo, em Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, encontramos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. E ele fala também no versículo 4, né? Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Aqui ele faz uma referência aos filhos de Corá, que eram os responsáveis por tomar conta das portas do templo. E eles habitavam dentro do templo e viviam ali tomando conta das portas. E eles eram também, recepcionavam as pessoas que chegavam de longe e mantinham aquelas portas, aquele local seguro, e também recebiam as pessoas com música, com cânticos e com instrumentos. Então ele fala que bem-aventurados são esses que podem viver perpetuamente na casa do Senhor. Aqueles que poderiam viver dentro daquele ambiente espiritual santificado. Bem-aventurado, feliz são esses. Então a gente entende que existe uma expectativa de adorar a Deus, que os israelitas tinham essa expectativa. Nós estamos longe do nosso local público de adoração, mas hoje a gente não precisa de um local específico para adorar. Nós temos o acesso liberado a Deus, Deus se faz presente pelo seu Espírito em qualquer lugar. Mas nós, como comunidade cristã, temos necessidade de nos reunir. E Deus sabe disso, e nós temos uma expectativa que logo em breve a gente vai poder novamente voltar a congregar. E ter essa mesma expectativa. Lógico que nenhum de nós aqui precisa andar tão longe, numa jornada tão longa, para ir congregar. Nós moramos perto de uma congregação, é diferente do que o povo de Israel vivenciava. Mas há uma expectativa, eu tenho essa expectativa, e sei que muitos têm expectativa de logo poderem voltar a congregar, se reunir, abraçar uns aos outros e juntos cantarmos cânticos, hinos, orarmos juntos e termos nosso momento de comunidade cristã. Há uma expectativa e há saudade, porque a gente sente falta disso. E triste é quem não sente falta. Perigoso é aquele que não sente falta, porque tem algo muito errado. Se você não sente falta desse momento, se você não tem saudade do momento de congregar, tem um problema sério aí ocorrendo no seu coração e precisa ser tratado diante de Deus. Então o povo de Israel aqui, você vê de forma poética, bonita, que o salmista traz, falando sobre expectativas de adorar. Mas os versículos de 5 a 7, ele trata de uma outra questão, sobre a expedição para adorar. Era um trajeto longo, difícil para chegar até Jerusalém. Então eles andavam muito, eram dias e dias de caminhada, de luta, carregando suas famílias, às vezes colocando o seu mantimento nos lombos dos jumentos, dos camelos, dos dromedários, dos animais que eles tinham disponíveis, e outros que nem tinham essa oportunidade iam a pé com sua bagagem nos ombros, carregando seus filhos, sua esposa e tudo mais. Era um processo bem complicado, mas qual era? Isso não era impedimento para que eles fossem até Jerusalém. E é interessante que você lê aqui dos versículos 5 a 7 o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então é muito interessante que a peregrinação aqui era transformado, aquele vale árido, tinha um local que eles passavam, né, que eles chamavam de vale árido,
do hebraico era bacal, que é lágrimas, porque era um período, um trajeto longo, desértico, sem água, sem local adequado de acampamento, de suprimentos, e que muitos passavam muita dificuldade quando tinham que passar por aquele trecho. E aqui o salmista fala, bem-aventurados que habitam, esse é o versículo 4, versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então o salmista trata a situação como se fosse a seguinte forma: olha, o caminho é extremamente complicado, mas bem-aventurado é aquele que há força para trilhar esse caminho, para cumprir esse propósito, esse projeto, não está nele. A força está no Senhor, que o dá condições e propósito para ele seguir até lá. E ele fala no versículo 5 aqui também: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Então, por mais que o vale, aquele local onde há muita tristeza, choro, dificuldade, lágrimas, aquele caminho que poderia ser tortuoso, eles conseguiriam passar e ter aquele caminho aplanado, facilitado, em condições de travessia, não pelas suas condições precárias, mas porque quem os conduzia, mesmo no vale árido, era o próprio Deus. E ele fala, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ou seja, lembra daquela chuva que fazia, aquela primeira chuva depois que o agricultor semeia, vem aquela primeira chuva que dá força para a terra produzir? Então Deus dá esse mesmo vigor, mesmo em terra árida, em momento difícil, em momento de dificuldade, Deus produz vigor espiritual em nós. É isso que o salmista está falando durante o processo de expedição para adorar a Deus, onde está aquela multidão de pessoas a pé, passando por dificuldade, num vale árido, num momento difícil, eles poderiam recorrer ao socorro de Deus. E é interessante que o versículo 7 ele fala, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, cada um dia de cada vez, um passo de cada vez, de força em força, alcançam o seu propósito, até chegar em Sião e adorarem a Deus juntos como nação, buscarem e honrarem a Deus. Então a expedição para adorar para o israelita era muito importante. E nós aqui temos uma facilidade para chegar até o templo. A gente não tem que passar dias ou às vezes meses viajando, passando por lugar ou por fome, por sede, por dificuldade e para até o local de adoração. A gente não passa por isso. A gente deve valorizar o nosso momento de ida ao culto público. Espero que agora muitos de nós que não temos essa oportunidade, não estamos podendo chegar até o local de culto público, a gente valorize mais isso. E até assim, já que não está tendo oportunidade de ter culto público, a cota de falta de todo mundo foi suprida. Então, quando voltar, ninguém pode faltar mais, porque já faltou muito tempo, né? Então, valorizar o culto público é essencial. E é o que o povo de Israel fazia. E eles tinham oportunidade, de, às vezes, uma vez ao ano, de ir até o templo. E como isso era importante. As saudades que eles mostram aqui desse tempo, desses momentos de aprendizado, de experiências que eles tinham. Uma vez ao ano, hein? Então, olha só. Então, a gente viu que havia uma expectativa para adorar a Deus. Havia uma expedição e havia alegria quando eles conseguiam chegar e colocar ali a sua adoração diante de Deus. Era algo magnífico. Versículos de 8 a 12 fala um pouco sobre isso. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então havia alegria porque eles entendiam que Deus ouvia, respondia às suas orações. Quando ele fala, escuta-me, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Então, eles colocavam, havia um momento então que eles chegavam em Sião e tinham aquele momento de comunhão pública, onde eles juntos buscavam a face do Deus Todo-Poderoso. E eles reconhecem aqui Deus como seu escudo e contemplavam o rosto. Quando fala contempla o rosto do teu ungido, isso aqui tem vários, os comentaristas trazem dois sentidos sobre essa questão. Fala sobre o escudo nosso, ou seja, aquilo que nos protege contra as ações do mal, protege contra nós mesmos, nos protege de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Então, reconhecendo Deus como nosso refúgio, da mesma forma que a gente já leu anteriormente, que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho no seu ninho, né? no seu local de refúgio, nós podemos encontrar os altares de Deus como nosso local de refúgio. Esse local de refúgio traz para nós um escudo contra os dardos inflamados do maligno. E ele fala que contempla o rosto do teu ungido. Aqui tem provavelmente dois entendimentos. Tem alguns comentaristas que entendem que contempla o rosto do teu ungido é que nós, na presença de Deus, como separados de Deus, é uma oração pedindo para que Deus contemple a nossa vida, nos abençoe. Mas também aqui fala sobre um ungido. Esse ungido, muitas vezes os reis daquela época eram tratados como ungidos, porque Deus capacitava os reis para liderar. Então aqui é como se fosse também uma petição do povo para que Deus contemplasse o rei de Israel e fizesse dele alguém que trouxesse bonança para o povo, instrução e vida mansa e tranquila para o povo. Então tem esses dois sentidos, o que também, independente aqui de qual seja o mais provável, os dois faz muito sentido, tanto que Deus contemple e abençoe aqueles que chegam na sua presença, quanto ele contemple e atue no coração dos reis, daqueles que estão sob autoridade sobre o povo. Porque os reis participavam muitas vezes dessas solenidades também. Então, o versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Então aqui ele fala da alegria também de adorar. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Eles tinham oportunidade uma vez no ano de ir ao templo. Eles tinham oportunidade rara e era muito difícil chegar até o templo para poder buscar a Deus. E eles valorizavam isso. Eles valorizavam que eles falam, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. É melhor, como ele coloca aqui, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, no mesmo local onde os filhos de Corá ficavam, tomando conta das entradas e recepcionando as pessoas. É melhor ficar naquele lugar do que nas tendas da perversidade, afastados da presença de Deus, afastados da comunhão com Deus. Isso aqui é valorizar a presença e a comunhão com Deus. Isso sim é valorizar o momento do culto público, o momento de estar juntos como nação de Deus, como povo de Deus, buscando a presença, a face, o favor de Deus. E versículo 11 ele fala, porque o Senhor Deus é sol e escudo, ele repete o escudo aqui. O sol dá a ideia de iluminar o caminho, dar a direção, deixar os caminhos claros aonde o povo deveria passar. E ele é sol e escudo, ele não só mostra o caminho, mas ele nos protege nesse caminho.
O Senhor dá graça e glória. Então Ele dá as condições para esse trajeto, para essa expedição, mas Ele também dá a condição de chegar lá em triunfo e vivenciar aquilo que Ele quer. Ele dá graça e glória e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aqueles que andam na presença de Deus. Então compensa demais fazer o que Deus espera, porque não há mal que sobreponha a graça, o suprimento e a bondade que Deus nos oferece. Não há falta de nada. Em outro lugar no Salmo fala que nunca se viu um justo mendigar o pão. Então não há falta para aquele que anda retamente na presença de Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. No versículo 1 e no versículo 12 ele usa a expressão Senhor dos exércitos, que mostra a onipotência. Deus como o capitão, o major, total comandante das hostes celestiais, dos anjos, de todo o exército celestial, que Ele usa para o nosso bem, para a nossa proteção, para o nosso auxílio. Por isso que ele usa a expressão Senhor dos exércitos. Ele usou isso no início e usa aqui no fim. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então esse salmo é um salmo prudente para a gente refletir nesse período. Período de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muitas informações desencontradas, muitas coisas que a gente não sabe no fim o que realmente está acontecendo, o que tem acontecido. Mas nós temos certeza de uma coisa: precisamos ter saudades do nosso momento, de como comunidade cristã nos reunir. Isso deve ter saudade, se deve lembrar disso com carinho, como fala no versículo aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável é poder estar junto com os irmãos, com o povo de Deus, juntos, podendo ali, como comunidade, buscar a Ele. Mas isso ainda não é possível. Então vamos ter essa saudade, ter uma expectativa para esse momento. E desenvolver esse processo em nós, entender que Deus Ele é onipotente, Ele é nosso escudo, Ele nos dá graça, Ele nos dá glória, Ele é nosso sol. Feliz aquele que confia nele, feliz aquele que valoriza um dia nos atos do Senhor, aquele que anda na presença de Deus. Um dia na presença de Deus vale mais que 1000 fora da presença de Deus. Melhor estar perto de Deus do que estar vivendo nas tendas da perversidade. Esse contraste entre andar na presença de Deus e ignorar a presença de Deus, isso é muito importante. E para um servo fiel, a quarentena gera saudade, saudades do templo, saudades do momento de estar juntos buscando e adorando a Deus. Um servo fiel sente essa saudade e sente expectativas, e como eu falei, se você é só um frequentador, rapidinho, talvez por 2 semanas, 2 fins de semana já sem ouvir, sem poder chegar até a igreja, você já perde até o hábito, esquece. Que haja misericórdia para você, que haja misericórdia para quem se encontra nessa situação, que não sente saudades do congregar, saudades do templo. Que Deus resplandeça, te contemple, abra os seus olhos. E o pior, tem muita gente que enquanto a igreja estava aberta, ia até lá. E agora que precisa se reunir virtualmente, nem isso às vezes faz. Não assiste uma transmissão ao vivo. Não ouve um culto gravado. Tem passado esse tempo todo sem se alimentar da palavra. Que Deus contemple sua vida. Tenha misericórdia e abra os seus olhos, porque Jesus vem. Jesus vem logo. Que Ele abra o teu entendimento, abra a sua cabeça, abra o seu coração e entenda a importância de ter um dia nos atos do Senhor que vale mais que 1000.
Que esse entendimento do versículo 12, feliz o homem que em ti confia, quem confia em Deus vai depender dele o tempo inteiro, em todos os momentos. Então, se essa quarentena está apenas fazendo uma mudança de hábito na sua vida, você estava acostumado a ir aos cultos ou ouvir a palavra, agora você já perdeu esse hábito. Que Deus te oriente, te ilumine, fale no seu coração. Reveja os seus valores. Reveja o que você tem sentido saudade. Você sente saudade de quê? Só de sair de casa? Você está sentindo saudade de quê? Qual é a sua expectativa para o fim dessa quarentena? É só fazer o quê? Poder andar na rua, ir no shopping, fazer alguma coisa? Ou você realmente sente saudade, tem anseio, expectativa como o povo de Israel tinha de poder juntos buscarem a Deus no templo, juntos como comunidade cristã e juntos como nação, entendendo a necessidade de confiar, de buscar, de se submeter e ter Deus como seu sol, como seu escudo, entender que como o pardal encontra a casa e a andorinha encontra o seu ninho, encontra o seu refúgio, você precisa encontrar os altares de Deus. Aproveite esse tempo de quarentena para achar esses altares. Ache o seu local seguro, o seu refúgio na presença de Deus. Talvez você está desesperado, está com medo de morrer do vírus, está com medo de acontecer desgraças e de tudo mais. Sendo que aqui, na trajetória do povo de Israel, mesmo no vale árido, eles tinham os caminhos aplanados. Mesmo no vale árido, Deus supria as suas necessidades. Eles encontravam caminhos aplanados e Deus fazia daquele caminho árido um manancial. E você às vezes está aí sem saudade daquilo que realmente é importante, é útil. Está só vivendo desespero, alimentando a mente com caos. E o último versículo desse salmo diz: feliz o homem que em ti confia. Feliz aquele que está nos átrios do Senhor. Mesmo que não fisicamente não podemos chegar nos átrios agora, mas espiritualmente o acesso aos átrios do Senhor estão abertos pelo caminho que se chama Jesus, pela porta que se chama Jesus. Então que esse salmo fortaleça a sua vida, fortaleça a sua alma, te dê orientação e que você sinta saudade da presença de Deus, saudade do culto público, saudade de estar juntos buscando a Deus. Que você crie boas expectativas, que mesmo em meio a essa turbulência, no vale árido, Deus pode transformar esse caminho árido num caminho aplanado e num manancial. E como a gente precisa disso. Então reflita depois novamente nesse salmo, pense um pouquinho, ore em relação a isso para que você tenha maior disposição para buscar e desfrutar e vivenciar experiências com Deus, tanto nas expectativas, quanto na expedição, quanto na alegria de adorar e buscar a presença dele. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos, vamos buscar a Deus e finalizar o nosso encontro de hoje, nosso momento, nosso culto online. E vamos lá. Senhor Deus, te louvamos pelo Salmo 84, por esse salmo de romagem que mostra a importância que o povo de Israel dava no momento único, anual, de ir até o templo te buscar. E que nos faça valorizar como aquele povo valorizava esse momento. Quão amável é os teus tabernáculos. Podemos encontrar refúgio em Ti, podemos encontrar suprimento em Ti, que os vales áridos que vivemos nessa vida se tornem caminhos aplanados, se tornem um manancial, que o Senhor supra as nossas necessidades, possamos vivenciar Tua graça, Tua glória. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso refúgio. Queremos encontrar um lugar na Tua presença, da mesma forma que a andorinha, que o pardal encontra um ninho para si.
E queremos sentir essa segurança, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, compreender a Tua palavra e o nosso lugar nesse processo. E as nossas atitudes, as nossas expectativas e sentimentos e propósitos e ações nesse processo. Nos ajude a rever os nossos valores para que possamos sentir falta e saudade e criar expectativas daquilo que realmente é útil, é bom, aquilo que nos faz estar nos Teus átrios diariamente e confiarmos em Ti. Nos ajude a rever os nossos valores, a rever as nossas atitudes, nossas prioridades, e porque o Senhor vem, Teu Filho Jesus está prestes a voltar, que possamos ser encontrados prontos para subir, encontrarmos com Ele no momento que Ele vier. Nos ajude, atue no coração de cada um que está assistindo agora. O Senhor sabe a necessidade que cada pessoa tem e que está assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe e supra essa necessidade, conduza com mão poderosa, atue nesses corações. Agradecemos as Tuas bênçãos esse momento juntos, mesmo que virtualmente. Estamos aqui unidos, como sempre digo, nos encontramos no local chamado oração, e aqui na Tua presença estamos juntos, reunidos, onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se encontra. Somos milhares de filhos Seus reunidos nesse momento, em vários lugares desse país, lugares desse mundo, buscando a Tua presença continuamente. Queremos implorar que o Senhor continue atuando nesse mundo, no nosso país, dando orientação às autoridades para que tenham sabedoria, sejam guiadas por Ti para tomarem as melhores atitudes, para que sejamos poupados cada vez mais, protegidos dessa praga, desse vírus, e que o Senhor nos proteja, dê o sustento que cada um precisa, proteja o trabalho de cada um, o sustento, o pão de cada dia, o dinheiro para pagar as contas das necessidades mensais que todos nós temos. Supra, proteja, abençoe e nos faça vivenciar um manancial em meio à aridez, nos faça compreender os Teus planos e vivenciar a Tua vontade. E agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.